Eu sou o Igor Couto, sou historiador, professor da rede pública estadual, também da rede particular em Barra do Piraí, e também contribuo aqui na Catedral de Santana, contando um pouco da história da Igreja Santana, da diocese, mas também do bairro da Senhora Santana. Pois não dá para falar da história da igreja sem contextualizar a história do bairro, dentro da história da cidade e também da história do Rio de Janeiro e do Brasil. E falando do bairro Santana, a gente tem que falar sobre o seu principal motor, aquele que contribuiu para o surgimento e o crescimento do atual bairro de Santana, que foi o José Pereira do Faro, o terceiro Barão do Rio Bonito. A história da ocupação aqui da região começa com seu avô, Joaquim Pereira do Faro, o primeiro Barão do Rio Bonito, que adquiriu terras em Valença, aqui na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, onde ele fundou duas fazendas, a Fazenda Santana do Paraíba, as terras onde fica o bairro Santana, e a Fazenda São Joaquim das Ipiabas. Mas o seu neto foi um dos grandes empreendedores, empresários de Barra do Piraí. Além das suas fazendas, ele tinha um moinho, um moinho de cana, produção de cana de açúcar. Ele também tinha uma ferrovia particular que interligava com a rede mineira de viação até o seu engenho. E ele, percebendo que a cidade cresceria com a chegada da ferrovia, ele queria que a cidade crescesse do seu lado da cidade, crescesse em torno de suas terras. Ele foi um dos principais articuladores para que a ferrovia Dom Pedro II chegasse a Barra do Piraí. Uma grande disputa política com os Teixeira Leite de Vassouras, ele vence até por conta da capacidade técnica da época de fazer a ferrovia transpor a serra, e era mais fácil chegar a Barra do Piraí com essa ferrovia. Então ele vence essa disputa com o Teixeira Leite, ganha uma certa influência na região por conta disso, mas sabia que a ferrovia chegaria do lado da margem direita do Rio Paraíba do Sul, onde ficava o povoado de São Benedito. E ele queria que a cidade crescesse do seu lado, do lado de Santana. Então ele construiu um conjunto de casas às margens do Rio Paraíba do Sul, mas ele precisava de algo que chamasse a atenção, algo grandioso que chamasse a atenção para o seu lado da cidade. Por isso que ele aproveita da devoção da sua família. A própria região ficava na fazenda de Santana. Então ele decide construir uma igreja em honra à Senhora Santana. E essa igreja servia também, além de marcar a devoção da sua família, como um chamariz para que as pessoas viessem para esse lado da cidade. Ele sabia que a empreitada de construir uma grande igreja seria demorada. Por isso que primeiro ele construiu uma capela provisória para provisoriamente sediar a igreja de Santana, enquanto a grande igreja não ficasse pronta. Mas ele também tinha um objetivo político com isso. Ele aproveitou da inauguração da estação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 7 de agosto de 1864, e convidou o imperador para vir às suas terras, participar da inauguração da Capela da Senhora Santana e lançar a pedra fundamental de construção da Igreja da Senhora Santana. Com isso, ele queria dar notoriedade para o empreendimento dele, pois seria o próprio imperador que teria lançado a pedra fundamental da igreja. Então, com isso, a Capela de Santana, ela ganha uma importância no bairro e também na cidade, porque foi o próprio imperador que a inaugurou. E também as obras de construção da Igreja de Santana vão ganhar notoriedade. A casa onde funcionava a Capela de Santana configurou como centro religioso aqui no bairro Santana até 1881, quando fica pronta e inaugurada a Igreja da Senhora Santana, que foi sagrada em 1883. Então a capela, ela perde a função religiosa, foi reformada e transformada em uma residência. E na sua obra, na sua construção, o Barão do Rio Bonito quis fazer uma homenagem ao imperador. Ele sabia que o imperador estaria em Barra, isso foi pensado, por isso a efígie da Princesa Isabel, no frontão da igreja. Era uma homenagem à Princesa Isabel, dada a sua amizade com Dom Pedro e a família real. Por isso que nós temos a Capela de Santana hoje mais conhecida como Casa da Princesa do que da primeira Capela da Senhora Santana.
igreja de Santana fica pronta em 1881. Já chamava atenção. Mas o barão queria mais. Então ele vai entrar em uma nova empreitada. Ele sabia que tinha algo que contribuiria para atrair as pessoas para esse lado da cidade. Uma fonte pública de água. Não existia água encanada. As pessoas tinham que ir até bicas, minas d'água, ou furar poços, ou ir até riachos para coletar água. Então o barão do Rio Bonito, ele consegue, com a Câmara de Valença, verba para construir um sistema de abastecimento de água. A Câmara de Valença entrou com metade da verba e ele custeou a outra metade para a construção do que nós conhecemos hoje como chafariz da Carioca. Foi o primeiro sistema de abastecimento de água de Barra do Piraí. Eram 2 bicas laterais e um tanque central. Então isso contribuiria também para atrair as pessoas aqui para esse bairro, para esse seu lado da cidade. E o nome Chafariz da Carioca foi uma homenagem ao chafariz da Carioca do centro do Rio de Janeiro. Aquele da transposição das águas do Rio Carioca, que passavam pelo aqueduto, que hoje a gente chama de Arcos da Lapa, chegava até o centro do Rio, distribuía para o chafariz da Carioca e outros chafarizes por ali. Então, até para chamar atenção para o seu chafariz, para o seu lado da cidade, ele nomeia de chafariz da Carioca, que fica no local hoje que nós chamamos de Beco da Carioca, que também foi chamado por muito tempo de Beco das Lavadeiras, porque nesse tanque central as lavadeiras vinham lavar as roupas. E esse tanque central também era usado para os animais beberem água. As tropas que desciam do sul de Minas, em direção à estação da Estrada de Ferro, para deixar a mercadoria, paravam ali no Beco da Carioca para que as mulas e os cavalos bebessem água. Por isso que a gente tem esse patrimônio aqui no bairro Santana, que é o chafariz da Carioca. Então a Capela de Santana, como nós conhecemos hoje, Casa da Princesa, ela foi construída para ser a primeira capela da Senhora Santana. Transformar aquele culto, aquela devoção a Santana, que era restrita ao seio da família do barão, em uma devoção comunitária. E ela foi construída com esse intuito, ser a sede da primeira igreja de Santana, no bairro Santana, que ficava dentro da Fazenda Santana. E uma curiosidade é que o prédio ele tinha o dobro do tamanho. Com o passar do tempo, ao longo do século XX, metade dela foi demolida e deu lugar a uma outra residência. Ela foi construída, ficar pronta e inaugurada em 1864. Depois que ela deixa de ter a função religiosa, ela foi reformada para se tornar uma residência. E nós temos uma data de 1884, que foi justamente a data da reforma, que foi a mesmo ano da inauguração do chafariz da Carioca. Então, por ocasião da inauguração do chafariz da Carioca, também foi reformada a Capela de Santana, que ficou popularmente conhecida como Casa da Princesa. O mistério que paira em Barra do Piraí é o título de Casa da Princesa, porque existe no frontão uma figura feminina que é uma homenagem à Princesa Isabel. Mas foi uma homenagem do terceiro barão do Rio Bonito à família real. Ele sabia que Dom Pedro viria a Barra do Piraí e quis prestar essa homenagem a seu amigo. Mas a crendice popular aponta que a Princesa Isabel dormiu nessa casa ou fez pouso nessa casa, o que nós não temos nenhuma documentação que comprove isso. Mas popularmente ficou conhecida como Casa da Princesa por conta da efígie da Princesa Isabel lá no frontão. Agora, além da Casa da Princesa ser um centro religioso importante em Barra do Piraí, na segunda metade do século XIX, ela também contribuiu para fins políticos, porque ela se tornou uma residência, após a inauguração da Igreja da Senhora Santana, uma residência frequentada pela família do barão, antes de ser adquirida pelo poeta
Ovidio Melo. Muitas reuniões políticas aconteceram naquela casa. E os principais documentos solicitando a emancipação política de Barra do Piraí foram assinados pelos signatários lá na Casa da Princesa. Então, além de servir como uma grande referência da religiosidade de Barra do Piraí, ela também tem uma grande importância política, porque foi lá as grandes reuniões solicitando que Barra do Piraí se tornasse uma cidade emancipada, que foi uma das primeiras cidades emancipadas após a proclamação da República. Então, após o fim da sua função religiosa, depois da inauguração da Igreja de Santana, a Casa da Princesa passou por uma reforma, uma adaptação e se tornou uma residência. Uma residência que serviu para várias reuniões sociais e políticas, né? As grandes reuniões, né, onde era solicitado a emancipação política de Barra do Piraí aconteceram na Casa da Princesa, né? A reunião que foi solicitado diversas vezes, mas a reunião definitiva da solicitação da emancipação de Barra do Piraí foi feita também na Casa da Princesa, antiga Capela de Santana. Então essa casa, além de um importante monumento histórico do bairro de Santana, é importantíssimo para a história política de Barra do Piraí. Depois a casa foi adquirida pelo poeta Ovidio Melo, que também era tabelião, e ao longo do século XX a casa pertenceu à família do Ovidio Melo. Era uma residência, ela ficou alguns anos fechada, foi adquirida por um empresário da cidade que a reformou com todo o cuidado, né? Tanto a parte externa, interna e o telhado, e há pouco tempo atrás ela passou por uma outra intervenção, já que hoje ela é alugada para fins comerciais. Então o bairro Santana ele cresce, né, por incentivo intermédio do Barão do Rio Bonito. E o final do 19, início do 20 foi marcado por um grande crescimento do bairro Santana. Nós tínhamos o hospital, né, o Hospital Doutora Olga, e era um bairro basicamente residencial, né? Aqui no Barão do Rio Bonito havia alguns armazéns que pertenciam ao Barão do Rio Bonito, e na esquina ficava o solar do Barão, que foi a casa do imigrante, importantíssima para a articulação dos imigrantes em Barra do Piraí. E o casario construído pelo Barão do Rio Bonito, hoje não está mais de pé. E os que ainda estão de pé, eles estão muito descaracterizados, você não se reconhece o volume e a fachada dos antigos prédios. E os edifícios posteriores, ainda do século XIX, que deram o ar de imponência do bairro Santana, infelizmente eles se perderam com o tempo. Até há pouco tempo a gente ainda tinha alguns resquícios desses edifícios antigos, mas quase todos eles se perderam. E a principal rua do bairro, que é a Rua Barão do Rio Bonito, ela aos poucos está se transformando em uma rua comercial.
A ideia do Barão do Rio Bonito de fazer com que esse lado da cidade crescesse não agradou os comerciantes de São Benedito, né? Os comerciantes de São Benedito queriam que a cidade crescesse lá onde ficava a estação da Estrada de Ferro e os seus negócios. Então havia uma rixa entre a aristocracia de Valença, representada pelo Barão do Rio Bonito, e os comerciantes de São Benedito, aqueles que tinham negócios em torno da estação. E essa rixa era tão forte que ela acabou contaminando o meio eclesial, acabou contaminando a igreja, formando grupos opostos em Santana e São Benedito. Essa rixa foi tamanha que em 1894, o padre Ernesto Benevides, organizando a festa da Senhora Santana, proclamou que a procissão saísse de Santana, atravessasse a ponte Senador Vergueiro, fosse a São Benedito e retornasse. Mas o povo de São Benedito não queria que a procissão passasse por lá, fosse para o lado de São Benedito. Então os guarda-freio da estação colocaram dinamite na ponte e disseram que se a procissão ameaçasse passar, eles iam explodir a ponte. O padre Ernesto, quando ficou sabendo da história, decidiu ir à frente da procissão. E aí, óbvio que ninguém explodiu o padre, a procissão foi e voltou. Mas esse episódio acabou aumentando a rixa entre Santana e São Benedito. Essa rixa que começa entre a aristocracia de Santana e os comerciantes de São Benedito contamina o ambiente eclesial e a igreja, mas também os esportes. Porque lá do lado de São Benedito, os operários da rede ferroviária, da Estrada de Ferro, na verdade, eles fundaram o clube de futebol, o Central Esporte Clube, em 1922. E desse lado aqui de Santana foi fundado o Royal Esporte Clube, e que seu primeiro campo, em 1925, era aqui atrás da igreja. E essa rixa acaba contaminando também o meio esportivo, né? Chegou um período que tinha várias brigas nos jogos entre Royal e Central. Tinha um tempo, né, que Royalino não comia tomate porque era vermelho e Centralino não comia alface porque era verde. Dada essa rixa que existia entre os dois times. Rixa que começa lá atrás, na disputa entre Santana e São Benedito, para ver aonde seria o centro da cidade de Barra do Piraí.